Olá, bom dia, terceiro ano. Hoje, dia 30 de março, nós vamos ter mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje ela é de geografia. Nós vamos estudar hoje sobre conhecendo o clima. Esse assunto ele se encontra no nosso livro de geografia, na página 37 e vai até a 45. Então, nós vamos pegar o nosso livro de geografia e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Conhecendo o clima. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Certamente você já leu ou ouviu na TV, em revistas, em jornais ou na internet ou no rádio a descrição do tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças aos estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélites. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, usamos alguns equipamentos como o termômetro, que indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar, a biruta, que indica a direção dos ventos, e o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. Nós vamos falar agora sobre o clima. Clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é a diferença do tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. O clima vai variar de acordo com cada região. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar. Nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã, é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo antes de o sol nascer, formando uma cerração. Muitas vezes, a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. A chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima e se tornam mais agradáveis. O calor. Há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino. Muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. São eles os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, de oeste a leste. Este percurso dura 365 dias e 6 horas ou 366 dias nos anos bissextos. O responsável pelas estações do ano é o movimento de translação. As 4 estações do ano. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar.
conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol. É de acordo com as estações do ano que ocorre o desenvolvimento das atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. Elas também determinam o tipo de vegetação e o clima de todas as regiões da Terra. É interessante observar que, quando é inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul é verão. Da mesma forma, quando for primavera em um dos hemisférios, será outono no outro. Observem agora as estações do ano no nosso país. A primavera, ela se inicia no dia 22 de setembro. Nesse período, o clima é mais agradável. É a estação na qual nascem muitas flores. O verão se inicia no dia 21 de dezembro. É a estação em que faz muito calor. O sol é uma presença constante. As pessoas saem para passear ao ar livre, banhos de sol, de mar e de rio. O outono se inicia no dia 20 de março. Chamamos o outono de estação das frutas. As folhas caem muito das árvores. É a ação dos ventos sobre a natureza. E por último vem o inverno, que se inicia no dia 21 de junho. É a estação do frio. Há locais em que chove muito, como em grande parte do Nordeste. Há locais em que acontecem geadas, chuvas de granizo, pedras de gelo e até neve. No sul do Brasil, essa realidade é observada. Vocês sabiam que o homem descobriu e criou algumas estratégias para lidar com o clima do planeta? Vejam algumas delas. As árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares. Hoje, a medicina alerta quanto ao banho de sol, nunca no período entre as 10 horas e 14 horas. Aparelhos eletrodomésticos, como aires condicionados e ventiladores, são utilizados para amenizar o calor. Muitas empresas, bibliotecas e bancos usam ar-condicionado central para climatizar o ambiente e dar-lhes temperatura constante. Nas regiões de clima frio, é comum o uso de lareiras ou de aquecedores de ar dentro de casa, que amenizam o frio constante e intenso no inverno. Nossa, foi muitas informações hoje, não é verdade? Mas eu quero dizer para vocês que a nossa videoaula acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por cada um de vocês ter prestado atenção na nossa explicação nesse assunto que foi iniciado hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula de Geografia.